Olá, esse é mais um Unirounds da equipe de Teleradiologia da Unirádio. Esse é o nosso Unirounds 102. Então, estamos aqui para discutir alguns casos com a nossa equipe de Teleradiologia. Esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, tá. Olá, time. Tamo junto? Tudo bem? Oi, gente. A gente já se falou antes, né, pessoal? Mas é só para educação. Tipo, nossa, o Thiago é um grosso, não dá nem oi para as pessoas. Então, tá, vamos lá. Esse é o Uniround 102, vamos ver os casos que a gente tem aqui. Uma canina fêmea de 9 anos, nódulo em membro posterior, citologia sugestiva de mastocitoma. Legal. Suspeita clínica, metástase pulmonar. O que vocês acham desse histórico? No membro pélvico, cara. Nódulo no membro pélvico. Qual que seria o exame para pesquisa de metástase nesse caso, só por esse histórico aqui? O que vocês acham? Ultrassom abdominal. Tração abdominal, né? Avaliando. Eu acho que esse não seria o melhor exame, porque citologia ela ajuda em caso de massa. A citologia ela é bem útil assim para mastocitoma, né? Então, mastocitoma não dá nódulos pulmonares. Então, assim, provavelmente, só por esse histórico, eu vou ficar muito surpreso se a gente encontrar algum nódulo no tórax. Beleza. Então, essa é uma lateral direita. O tórax está bem bonitinho. Alguém vê algum nódulo aqui? Não, né? Só vasos. Fígado está ok, mas isso aqui eu não sei se é estômago. Pode ser fígado também. Acho que é do fígado isso aqui, né? Aqui está o estômago. Lateral esquerda. Mamilos. Pulmão está limpo, não tem linfadenomegalia. Coração está tamanho normal. Piloro está ok. Estômago está com uma poeirinha aqui. Tá vendo? E um espessamento aqui. Que pode ser só... Como a gente pode falar? Esse espessamento pode ser incidental. Será que ele se repete? Lateral direita, lateral esquerda. Não era para ele ter nada aqui de poeirinha, né? Não sei se alguém percebeu isso. Porque isso aqui mostra que ele tem alguma coisa no piloro, né? Pode ser uma úlcera gástrica crônica. O mastocitoma libera a histamina, né? Pode causar uma gastrite também. Lembram disso? E aqui na VD é muito normal esse tórax, né? Beleza, então assim, eu laudando esse paciente, eu falaria que o tórax está normal, sem sinais de metástase. Se quiser forçar a barra, dá para falar que ele tem uma pneumopatia inespecífica crônica, porque tem um pulmãozinho um pouquinho marcado, mas também próximo da normalidade. E algumas alterações inespecíficas, assim, incidentais no abdômen, como uma possível obstrução parcial ou até uma úlcera gástrica crônica aqui. O que vocês acham? O que vocês pensariam? Alguém concorda, discorda, viu outra coisa? Me chamou a atenção a região axilar direita, né? Parece estar aumentada. Poderia ser um pneumomegalia. É verdade, aqui, né? Apesar que esse membro está bem mais puxado. E aí eu fico na dúvida se isso aqui é linfonodo ou só o membro que está, o tríceps que está somando mais ali. Mas bem avaliado, Ju. Legal. Vamos ver então o que foi dito desse exame. Radiografias de incidências ortogonais, lateral direita e esquerda e veno dorsal foram obtidas, opacificação da margem dorsal da traqueia cervical caudal e cervicotorácica, o área de radiopacidade de tecidos móveis, por até 50 diâmetro luminal, definido especialmente uma das projeções. Então, uma sobreposição aqui da traqueia, né?
Moderada opacificação pulmonar bronquiotercial, com distribuição generalizada no parênquima pulmonar. Ausência de nódulos metastáticos em campos pulmonares detectáveis. Eu acho que essa palavra detectáveis podia sair, né? Ou ela ir para nódulos metastáticos detectáveis. Eu acho. Porque os detectáveis aqui, ele está meio que colocando que nos campos pulmonares que eu consigo ver, não vejo nódulos. Ao invés de colocar assim, não detecto nódulos nos campos pulmonares, que eu acho que fica mais claro, entendeu? Então, eu mudaria essa palavra para cá. Nódulos, ausência de nódulos metastáticos detectáveis em campos pulmonares. E essa palavrinha também, uma outra possibilidade é cortá-la. Ausência de nódulos metastáticos em campos pulmonares. Tá? Eu acho que esse detectáveis aí, ele é bonito de se falar, mas não muda muito o sentido, vocês não concordam? O que vocês acham? Ou É vocês... que sempre dá aquele medinho de não falar e ter um que não dá pra ver no raio-x. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Sim, Eu concordo, eu acho que a pessoa quis dizer isso também. Mas às vezes eu coloco na embaixo, né? Na impressão diagnóstica, que alguns É, que eu costumo botar micrometástases não podem embaixo. ser descartados. eu entendi também isso. Mas já não fica implícito. Você está avaliando uma radiografia, ela tem as limitações inerentes da radiografia. Então, se você está falando que você não viu nódulos metastáticos, você não viu nódulos metastáticos nesse exame. Eu estou pensando assim, vamos supor que alguém viu esse exame que ia processar a gente. Será que esses detectáveis vai fazer diferença? Ou vai gerar dúvida? Ou não, ele vai ajudar. Então, talvez ele ajude, só que daí, se ele fosse ajudar, eu gostaria de colocar ele ausência de nódulos metastáticos detectáveis em campos pulmonares, tá? Não em campos pulmonares detectáveis. Entenderam o que eu quis dizer, né? Sim, Sim. Tá. Estruturas cardiovasculares, ok. Arcabouço torácico, ok. Diafragma íntegro. Estômago duodeno proximal repletos por gás. Demais estruturas musculoesqueléticas e torácicas foram avaliadas e consideradas dentro da normalidade. Então, aqui eu acho que começo do laudo. No começo do laudo, tá? A gente tem que se atentar a isso. Tá naquele artigo que eu enviei para vocês semana passada. A primeira coisa que a gente tem que escrever, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção no nosso laudo é responder a pergunta do clínico. Então, quando a gente fala que a traqueia está opacificada, não é um achado importante nesse caso. Inclusive, pode ser apenas uma variação, uma sobreposição da membrana traqueal, que está ali, enfim. Então, eu colocaria a primeira coisa nesse laudo direto, tá? Escrevendo o pulmão. Lá em cima, primeira coisa, chamando a atenção e respondendo a pergunta. Eu acho que a gente tem que começar a se habituar a pensar dessa forma. E depois eu vou descrever as coisas que são menos importantes. Ou incidentais ou benignas. Descrever todo o exame. A traqueia está opacificada da margem dorsal? Tá, beleza. Esse achado é importante? Representa alguma alteração? Não sei. Isso, se você colocou ali, depois explica na impressão diagnóstica. Tá? Se for importante. Se não for importante, talvez só dá uma leve pitada, uma explicação do que é isso aqui na descrição. Vocês acham que, nesse caso, essa informação da traqueia tem que ir na conclusão? Ela é importante para esse paciente, nesse caso agora? O que vocês acham?
A gente não tem muita Eu informação, acho que né? não. Acho que não, né? Eu acho que não também. Tá? Eu acho que isso é bom ter na descrição para explicar, para tirar a dúvida de quem está olhando e falar, putz, não é colapso, a pessoa não viu que é colapso, não sei o quê. E, lembrando, 50% do diâmetro luminal é normal. Existe essa variação que pode ter uma sobreposição ali, né? Então, eu não daria muita atenção para esse achado. E talvez, para não colocar ele na conclusão, eu tiraria ele da jogada aqui. Possivelmente relacionada à sobreposição de estruturas mediastinais, musculatura, enfim. Ou, lembrando ataqueal redundante, podemos falar assim, a gente tem uma expert aqui nesse assunto. O que tu acha, Maria? Eu só tenho dúvidas, Thiago, dessa membrana redundante. Nunca sei. Eu também. Então, eu já colocaria aqui. Eu não gosto de explicar nos achados, mas nesse caso, como eu não quero trazer esse achado para a conclusão, tiraria. E, gente, aqui não existe jeito certo, tá? Só estou colocando ideias para a gente discutir aqui, tá? E aí o resto está ok, eu só gostaria de ver aquela área mineral descrita na incidência lateral esquerda. Isso, lateral esquerda. A gente tem uma poeirinha aqui. Foi descrito que o estômago do duodeno é repleto por gás. Aí a gente pode complementar essa informação com discreta área linear depositada no piloro na incidência lateral esquerda. Tem que estar descrito isso, né? Para estar completo. O resto está ok. Maravilha? Tamo junto? Thiago, uma dúvida. Isso eu tenho de vez em quando, me dá a impressão da veia cava e do coração ser um pouco menores do que ou no limite inferior. Acho que nesse caso não faz sentido, mas me deu essa impressão deles serem. Né, Mar? Uma coisa que muita gente pergunta, inclusive, no RVO também. Tem que considerar muita coisa, tá? A veia cava, ela diminui muito o diâmetro dela na inspiração, se o paciente está hipovolêmico. Os vasos pulmonares aqui estão normais, então ele provavelmente não está hipovolêmico. Silhueta cardíaca, idem. Eu acho que é só uma variação. Tá? Eu fiquei com dúvida se a silhueta está no limite inferior. Às vezes não tem nada a ver com a clínica, eu fico, será que tá? Será que não tá? E eu não sei também o que fazer com essa informação. E isso acontece, tá? Isso acontece, já vi grandes radiologistas pegarem um achado, por exemplo, como esse, vamos supor, ou às vezes alguma sobreposição duvidosa que gera dúvida e tal. Até, por exemplo, aqui com essas esternebras, elas estão estranhas. O que a gente vai fazer com essa informação? Vai chamar atenção para elas? Não sei. Não parece ser o caso de, né? De precisar. Então, e isso acontece. Fala, só um achado ali que não tem significância. Eu olhei essa esternebra e achei muito estranha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que tem uma junção meio desalinhada aqui. Mas, enfim, pode ser só uma variação. Não vou nem chamar... A variação dele até... Às vezes você pega um processo espinhoso meio torto, não sabe o que fazer com aquilo, deixa quieto. Se não tem relevância clínica. Sim. Cara, e não sou eu quem falo isso, tá? Eu já vi alguns radiologistas, inclusive colégio americano, fazerem isso na descrição de casos deles. Tá? Então, cara, essa informação não é muito importante, eu nem vou... É só uma variação ali, não vou chamar atenção para isso, tá? Claro. Então, nesse caso, eu não acho. Eu acho que é só inspiração. Sim, uma variação normal mesmo, né? Maravilha. Então, vamos para a nossa conclusão.
Impressão diagnóstica, ausência de nódulos metastáticos em campos pulmonares. Perfeito, aqui já respondeu a pergunta na impressão, mas nos achados, lembra de fazer isso também. Tá? Os achados, eles também são priorizados por importância. Moderado padrão pulmonar broncointersticial e sugestivo de broncopatias, como causas inflamatórias e infecciosas. Redução do lumen traqueal. Eu não colocaria colapso traqueal nesse caso, eu não acho que tem colapso. Acho que aquilo ali não faz colapso, inclusive. Tá? Eu tiraria. A gente já falou que é alguma sobreposição. Se viesse no histórico informações que ele tem uma tosse, eu acharia muito útil essa informação. A gente talvez não recebeu esse histórico. Então, é discutível deixar ou tirar isso da conclusão. Quer pecar pelo excesso? Coloca. Não tem problema nenhum, né? Quando a gente recebe menos informações, o nosso laudo fica maior. Então, a gente discutiu, viu? Não, talvez nesse laudo não precisasse colocar isso. Mas, quem redigiu esse laudo resolveu deixar, tá tudo certo. Ultrassonografia abdominal indicada para minuciosa avaliação esplênica e hepática para pesquisa de metástase de mastoma conforme critérios clínicos. Excelente. Então, o que eu acho que faltou aqui? Só a parte do estômago. Discreta área. Deixa eu só colocar aqui certinho. Discreta área mineral intraluminal. Não sei se a gente pode chegar a intraluminal, que pode estar na parede também. Em região de piloro e parede gástrica. A gente pode falar isso. Sinal de cascalho é um termo para a gente, tá? O clínico não entende isso. Então, se a gente fosse usar sinal de cascalho, a gente poderia usar lá nos comentários, não aqui. A gente aqui tem que traduzir o achado. O que isso quer dizer? Qual é a importância disso para mim? Então, a gente pode colocar úlcera gástrica crônica ou obstrução crônica, poderíamos até priorizar diferente, processo obstrutivo parcial crônico, pilórica parcial crônica, são diagnósticos diferenciais. Beleza. E aí a ultrassonografia abdominal, espástica esplênica, eu colocaria gástrica, bem como show de bola. O que vocês acham? E a Ilô foi muito gentil, a Ilô montou essa apresentação pra gente, ela trouxe um artigo que eu gosto muito, que fala que a radiografia torácica, que é esse último parágrafo, a radiografia torácica não é útil para estadiar o mastocitoma canino. Eu coloco isso na aula do RVO. Eu acho, e esse artigo, a gente esmiuçando ele e buscando outras literaturas, como o consenso europeu e tal, eles indicam a radiografia torácica basicamente em uma circunstância para o mastocitoma. Vocês sabem qual é? Quando que a radiografia torácica ela é útil para o mastocitoma? Quer dizer, teria sim uma utilidade. Na pesquisa de metástases em linfonodos torácicos. Sim. Isso aí, Ju. E melhorando ainda, aprofundando um pouquinho mais, quando o nódulo está no membro torácico ou em região próxima ao tórax, que pode ser drenado para o tórax. E aí você vai ver se tem envolvimento desses linfonodos. Né? Então é isso. Né? Como esse nódulo estava no membro pélvico, por isso que eu falei, cara, provavelmente não vai ter alteração no tórax, tá? Porque não tem linfonodo no tórax que consegue drenar tão longe. Agora, a parede abdominal cranial já tem um linfonodo que drena, que é o supraesternal. Tá? É isso. Show? Tamo junto? Agora eu pergunto, vocês colocam esse artigo como informações adicionais?
A gente colocava, né? Ah, colocamos já em alguns laudos. Eu já coloquei em alguns laudos. Nesse não veio, né? Nesse laudo não foi, mas... Eu coloquei numa vez, eu vou ser bem sincero, tá? Numa vez eu coloquei quando um solicitante de exame me pediu, num caso como esse, aí eu falei, olha, você sabe que radiografia torácica para casos como esse não é tão indicado, é melhor ultrassom abdominal, papapá, papapá, papapá. Expliquei todo o que esse artigo e os consensos falam. E a pessoa, não, eu quero porque é rotina. Ela falou, ah, então é rotina. Tá bom? Então tá rotina. Eu perguntei por isso também, porque uma vez eu coloquei e a pessoa, né, que tinha pedido, que era até oncologista, falou que não, que ele já tinha visto, inclusive metástases pulmonares de mastocitoma e que gostava de pedir, né? Então Ótimo. eu mandei até o artigo para ela, mas mesmo assim ela falou, mas eu já vi. Então tá. Aí eu fiquei agora sem saber se colocava ou não, né? Porque tem essa questão dos linfonodos torácicos, né? É. Eu acho que assim, tá, Ju? A gente muitas vezes não tem as informações todas do paciente. Às vezes ele tem um nódulo no membro torácico, às vezes ele tem uma comorbidade, às vezes ele já tem um histórico de outra coisa. A gente faz. Só que a nossa função é instruir e mostrar que se esse exame foi solicitado para metástase pulmonar num nódulo no membro pélvico, não faz muito sentido. Tá? E aí a gente pode usar desse artigo. Aí o veterinário, não, mas eu já vi. Ah, então cadê a publicação? Prova que tu já viu. Eu tenho interesse em aprender. Me educa. Porque os artigos estão falando coisas diferentes. Não é errado a gente pedir, pô, me educa. Eu quero ver. Tu provou? Ah, não provei, mas eu já vi. Tá, como que tu sabe que era metástase? Fez biópsia? Fez tomo? Não podia ser outra doença? Entendeu? Porque daí ele tá... É uma discussão, né? Ninguém tá certo e errado. As coisas podem acontecer de formas muito loucas. Esses dias eu tava... Semana passada eu fiz um rounds com a Dominique e eu acertei um caso que ninguém acertou, que era um linfoma na bexiga. E de um gato. E aí, para mim, aquilo ali estava claro que era um linfoma. Pô, bem hipoecóico, alterando e tal. Mas nenhum dos outros residentes acertou. Lógico que isso nem sempre acontece, né, pessoal? Normalmente sou eu quem erra. Mas daí ela ficou intrigada com aquilo. Ela falou, como é que tu sabia desse caso? Eu falei, eu atendi muito gatos com linfoma. Lá, eles tinham que provar que não tinham linfoma pra gente, né? Aí ela falou, olha, seria legal tu publicar isso, porque essa informação é um pouco fora do que a gente está acostumado. Entendeu? Então, é super discutível. Elô, obrigado por ilustrar com esse artigo importantíssimo. Ele não é tão recente assim, mas ele ainda é muito bom, foi um estudo muito bom, que mostrou isso. E outros consensos, europeu, se eu não me engano, norte-americano, até brasileiro, consensos recentes falam a mesma coisa. Radiografia torácica não é o bicho para mastocitoma, não. Pensem bem antes de indicar, existem exames melhores para isso. Show, maravilha, tamo junto. Então, impressão diagnóstica, já falamos, está aqui. É isso. Ah, e aqui então, Elô, eu acho que tu só quis colocar a ultrassonografia musculoesquelética também, né? Então, daí eu fui ler o artigo, e aí ele fala que o primeiro local antes de qualquer coisa, né, é o linfonodo locorregional, isso é uma crítica, é um laudo meu, né, é uma autocrítica, porque eu nunca lembro de sugerir nesses casos, então, uma avaliação do linfonodo sentinela, e eu acho que isso é bem importante, porque é a primeira coisa que o artigo traz, assim. Show, então a gente estava malhando esse fazer... laudo aqui, era tu que estava recebendo, então, irmão. Tudo certo. Não, tô brincando. Tá ótimo o teu laudo. Tá muito bom. Foi uma Você vê que a gente corrigiu, que não viu quase nada, né, para corrigir. E então, assim, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma coisa que a gente esquece, eu também esqueço. E tem alguns motivos que a gente esquece. Primeiro, que a gente, como radiologista, não faz muito músculo esquelético. E também não é muito solicitado. Então, é um ciclo meio que vicioso, né? A gente não faz,
mas também não é muito solicitado, mas também porque a gente não faz, mas também porque não tem muita gente que solicita e não tem muita gente que faz. Então, não sei até quando a gente vai ficar nesse vai e volta aí. E a gente publicou um artigo, publicamos? Não, foi só um resumo, né, Gi? Do linfonodo poplíteo. Então, tá. Show, Elozinha. Obrigado por lembrar a gente de fazer avaliação nesses sítios aí que a gente esquece às vezes. Massa. Então, para completar, só colocar aquela outra área que a gente colocou aqui, ó, para deixar essa conclusão mais correta. Aqui. Fechou. Top. Vamos para o segundo caso, um caso de um macho de 7 anos, com aumento de volume em crânio, perto da orelha direita, suspeita neoplasma. Chique, né? Não é muita gente que usa esse termo, né? Uma vez eu fiz uma disciplina na pós de oncologia e o professor defendia muito esse termo, neoplasma. Mas não lembro a justificativa. Uau, e esse tumor tem uma aparência bem característica, né? Alguém já viu isso aí? Eu lembro que a gente pegou um caso na residência, Elo e Má. O paciente parecia que tinha um capacete, lembra? Eu lembrei muito desse caso aí. Me lembrou esse caso também. Já pegou, Ju, um caso assim? Olha, eu vi um dia desse, um caso parecido. Já viu, Gi? Não, só quando as gurias mandaram no grupo, mas eu nunca tinha pego. Massa, bem legal esse caso. Eu lembro quem pegou esse caso lá que a gente atendeu era a professora Helena na aula prática. Show! Aquele aparelho bem velhinho de grandes. É. Foi sofrido fazer aquela imagem. Foi sofrido. Eu tenho essa imagem em algum lugar, sabia, Marília? Se eu procurar aqui, eu acho. É película, né? Aham. Old school, né, mano? Mas é raiz. Ó, estão puxando as orelhinhas dele aqui, tadinho, ó. Dá pra ver, ó. Massa. Olha que bolotona aqui, muito bom. Então, esse é um estudo ortogonal de crânio, disponível para avaliação, extensa área mineralizada, heterogênea, de limite bem definido, localizada dorso caudal osso parietal. Sinal de silhueta com aspecto caudal do crânio. Gente, que top, hein? Sinal de silhueta. Limita a avaliação de presença de lise óssea na região. Aumento de volume dos tecidos moles adjacentes, aumento da radiopacidade de seios frontais e preservação da radiolucência dos seios nasais. Seios. Articulações temporomandibulares preservadas. Conclusão. Massa mineralizada dorso-caudal em crânio. Tem neoplasia como diagnóstico diferencial. Opacificação em seios frontais pode ser secundária à sobreposição, sendo infiltração da massa ou sinusite diagnósticos diferenciais. Análise histopatológica da lesão é indicada para a diferenciação diagnóstica, sugiro tomografia computadorizada para adequada avaliação da extensão da lesão e comprometimento ósseo das estruturas adjacentes. Muito bom. Muito bom. Um diferencial bem importante para a gente incluir aqui é falar qual tipo de tumor, né? Porque neoplasia é um termo muito amplo. É uma neoplasia epitelial, uma neoplasia mesenquimal. Então, a gente pode, pelo menos, direcionar aí. E esse caso, ele tem uma característica muito peculiar de um tipo de tumor, que é o osteocondrosarcoma multilobular. Então, eu faria uma gracinha aqui, eu acho legal a gente fazer isso quando a gente pode. Osteocondrosarcoma multilobular como diagnóstico diferencial. Poderia incluir outros, talvez um osteosarcoma também poderia causar, um condrosarcoma também poderia causar essa imagem, mas multilobular aí, tumor multilobular, poderia até falar tumor multilobular também, seria o principal diagnóstico diferencial, tá? Isso é uma coisa que a gente é cobrado bastante na residência, para ser mais assertivo nos diferenciais. Então,
Por exemplo, vou dar uma dica para vocês, tá? Quando vocês verem uma massa no intestinal, no ultrassom, e ela não é obstrutiva, a chance de ser uma neoplasia mesenquimal, um linfoma, por exemplo, é mais provável. Se ela tem caráter obstrutivo, o mais comum é que seja um adenocarcinoma. Então, essas diferenças entre neoplasias é interessantíssimo, importantíssimo o radiologista saber para conseguir botar o diferencial mais importante sempre. Tá? E é um trabalho constante, né? Então, nesse caso, eu acho que o diferencial principal seria esse, tá? É teu também esse caso, Elô? Não, esse não é teu? Bom, de qualquer forma, o laudo tá muito bom também. É meu esse caso. Tá ótimo. Muito bom, Alice. Gostei. Parabéns. Show de bola. Então, a Elô trouxe aqui algumas diferenças de neoplasias ósseas benignas e malignas. Benignas, osteoma benigno, bem circunscrito, trabeculado, não doloroso a palpação. E osteocondrosarcoma multilobular, ele é maligno, ele tem a densidade pontilhada, aparência de pipoca, crescimento lento e localmente invasivo. Essa vem de uma aula do webinário lá com o professor Paulo Jarque. Legal. Elô, era isso que tu queria dizer aqui com esse slide? É que os dois são bem parecidos, assim, radiograficamente, mas eu acho que o osteocondrosarcoma, ele é mais granulado, assim, mais pontilhadão, assim, mais cheio de trabeculadinhos, assim. Esse eu achei, fiquei bem na dúvida, sabe? Quando eu fui montar, foi um caso que a Alice teve dúvida e discutiu. E aí eu cheguei depois da conversa, mas eu fiquei avaliando, eu fiquei pensando, putz, será que é o quê? E aí Não, mas é verdade. Eu material de apoio. Eu posso ter pecado também no diferencial. Poderia um osteoma, apesar não, mas um osteoma, apesar de ser menos provável, ao meu ver, nesse caso, ele também poderia ser um diferencial. Só que o osteoma, ele não, sei lá, tende a ser tão grande assim, né? Foram dois que eu também fiquei bem pensando que poderia ser. E eu trouxe um artigo bem antigo aí. Vamos ver o que o artigo fala aqui. Não, Esse bem antigo, bem antigo. Um osteoma. E com uma imagem bem parecida também. E eu já peguei também um caso bem parecido, assim, ó, bem trabeculado, bem nessa região. Já peguei um caso assim também. Só que a tutora não quis fazer biópsia para confirmar. Só que ele me parece mais organizado, né? Esse osteoma. Sim. Me parece um pouco mais organizado do que esse aqui. Esse aqui está mais estranho. Não sei, é uma impressão minha, tá? Mas sim, eu acho que até por cautela, um osteoma também caberia como diferencial aqui. Sem dúvida nenhuma. Tá? Bem bacana essa imagem, né? Tem até a tomo. É um artigo antigo, mas tem tomo, né? Lá de Wisconsin. Show de bola. People, alguma dúvida? Alguma colocação nesses casos? Alice, muito bom teu laudo, tá? Obrigado. De nada. Então também, viu, Elo? Uma coisa que eu percebi é que ele tem um negocinho aqui também, né? Não sei se esse aumento de volume é só a língua. Eu tinha entendido que era a língua. Parece a língua, né? Show! Time, é isso. Top das galáxias. Então tá. Esse foi o round 102. Espero que quem esteja aqui com a gente tenha gostado, aprendido alguma coisa diferente ou nova. E é isso. Toda semana a gente se encontra para discutir alguns casos e aprender coisas novas com o nosso grupo da Tele. Quem está assistindo a gente, espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, dúvidas sobre os casos, a gente vai ficar feliz em responder. Time, tamo junto, um abraço para vocês. Obrigado por estarem aqui discutindo esses casos. E é isso. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.